Estamos vivendo um momento de grande tensão e especulação. O Papa Francisco, o pontífice atual, enfrenta sérios problemas de saúde e sua morte pode estar mais próxima do que imaginamos. Mas o que acontece quando o Papa Francisco falecer? Aos 88 anos, o Papa tem sofrido complicações graves que geram preocupação em torno de sua saúde e do futuro imediato da Igreja Católica. Mas há algo mais profundo por trás desse olhar atento, uma questão que vai além da sua condição física e nos desafia a refletir. Será que a morte do Papa Francisco marcará o cumprimento de antigas profecias? Entre elas, a profecia de São Malaquias, que muitos estudiosos acreditam prever o próximo Papa, um possível falso profeta, que abriria o caminho para o Anticristo. A questão é profunda, porque, segundo essa interpretação, estamos prestes a entrar em uma nova era, uma era marcada pelo início da Grande Tribulação, que, segundo algumas correntes de pensamento, pode ocorrer com a morte do Papa Francisco e a ascensão do próximo Papa, que poderia ser o falso profeta. Muitos se perguntam se estamos vivendo em um período de grande transição espiritual e política ou se tudo isso não passa de coincidências. Afinal, será que as coincidências têm algum fundo profético ou é apenas um jogo de interpretações que se encaixam conforme a conveniência? Atualmente, o Papa Francisco enfrenta um estado de saúde delicado, o que tem gerado uma grande especulação sobre seu futuro próximo. Nos bastidores, a Guarda Suíça, tradicionalmente responsável pela segurança do Papa, já está se preparando para o funeral. Uma medida que não apenas sugere que sua morte pode ser iminente, mas também levanta questões sobre o que isso significa para o futuro imediato da Igreja Católica e para o mundo como um todo. Se sua morte realmente se concretizar, ela poderia ser vista como o fim de uma era em que o Papa Francisco, com seus desafios e limitações, tem sido uma figura controversa e, ao mesmo tempo, um símbolo do pontificado atual. O que poucos sabem é que a profecia de São Malaquias, atribuída ao monge irlandês do século XII, descreve 112 papas até o fim dos tempos. Cada papa é associado a um lema, e muitos estudiosos e entusiastas das profecias acreditam que essa lista oferece uma descrição precisa e detalhada dos pontificados papais. O que é ainda mais fascinante é o fato de que, ao seguir essa lista, o Papa Francisco é o 112º Papa, o penúltimo antes do fim dos tempos. E, segundo os estudiosos dessa profecia, o próximo Papa seria o falso profeta, aquele que abriria caminho para o Anticristo, como descrito em Apocalipse. O lema atribuído ao Papa Francisco na profecia de São Malaquias é Gloria Olivae, que significa Glória da Oliveira. Esse lema está relacionado à oliveira, um símbolo de paz e reconciliação, que se alinha com os esforços de Francisco para promover a unidade e o diálogo entre diferentes religiões e culturas. O lema reflete a visão do Papa Francisco sobre a Igreja Católica como um instrumento de paz, embora algumas interpretações vejam essa busca pela unidade como uma preparação para um futuro mais sombrio. E como podemos analisar essa profecia à luz dos eventos atuais? Vejamos a lista dos papas, que parece seguir uma linha do tempo que se encaixa com os eventos históricos, como se cada papa representasse um marco em sua época. Ao analisá-la, podemos perceber que os lemas atribuídos a cada papa se conectam de forma notável com os eventos que marcaram o pontificado de cada um, refletindo de maneira precisa aspectos significativos da vida e do legado de cada papa mencionado na lista. O Papa Bento XV, que assumiu em 1914 e governou até 1922, de acordo com a profecia, era associado ao lema Religio Depopulata, religião devastada, o que se alinha com o contexto da Primeira Guerra Mundial, um período de grande sofrimento e devastação para o mundo e para a Igreja Católica.
Cada papa descrito na lista de São Malaquias parece se encaixar perfeitamente com os eventos históricos que ocorreram durante o seu pontificado, tornando essa profecia ainda mais intrigante. Já o Papa João Paulo II, que assumiu em 1978 e governou até 2005, seu lema na lista dos 112 papas foi De labore solis, do trabalho ao sol. Ele nasceu e morreu em dias de eclipses solares. Para muitos estudiosos, isso não é mera coincidência, mas um reflexo de sua missão, que foi espalhar a fé por todo o mundo, como um sol que ilumina todas as nações. A precisão dos lemas e os eventos históricos que ocorreram durante o pontificado desses papas parecem ser um reflexo claro da profecia, levando muitos a questionarem se estamos realmente diante de um evento profético maior. Com a morte do Papa Francisco, muitos acreditam que o próximo Papa será o 113º da lista de São Malaquias. E esse Papa, de acordo com algumas interpretações da profecia, seria o falso profeta, aquele que prepara o caminho para a chegada do Anticristo. O falso profeta, como descrito em Apocalipse, terá um papel crucial em enganar o mundo, levando-o a seguir a falsa paz e a falsa unidade, preparando o cenário para o Anticristo e a grande tribulação. A conexão com Apocalipse 17 é clara. O capítulo fala sobre a cidade sobre 7 montes e menciona 7 reis. Roma, como todos sabem, foi construída sobre 7 montes, e muitos estudiosos acreditam que os 7 reis, mencionados no versículo de Apocalipse, são, na verdade, os papas. Além disso, quando contamos os papas desde a criação do Vaticano, temos exatamente 7 papas até hoje, o que se alinha com Apocalipse 17:10, que diz: 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não veio, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Isso se encaixa com o pontificado de Bento XVI, que renunciou após 8 anos, abrindo caminho para o Papa Francisco, considerado o 7º Papa. Com a morte do Papa Francisco, o próximo Papa, o 113º, será aquele que começará a preparação do mundo para o Anticristo. Esse pontificado poderia ser o catalisador para a grande tribulação, marcando o início de uma nova era de caos espiritual e político. O que então vem a seguir? Será o cumprimento das profecias? Estamos de fato prestes a entrar em uma nova era, marcada pela ascensão do Anticristo e pela transformação global? Ou isso tudo não passa de uma série de coincidências que se encaixam de forma conveniente? Por mais que a interpretação dessas profecias seja controversa, os sinais em Apocalipse, os 112 lemas de São Malaquias e o estado de saúde do Papa Francisco parecem indicar que estamos vivendo em tempos de grande transição. O mundo está se preparando para uma nova era e a Igreja Católica pode estar à beira de uma transformação histórica que terá implicações globais. A morte do Papa Francisco e a ascensão de um novo Papa poderiam ser o início de um evento profético que desencadeará a grande tribulação e a ascensão do Anticristo. A pergunta permanece: coincidência ou cumprimento das Escrituras? O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais discussões sobre o futuro da humanidade e o cumprimento das profecias.